É preciso olhar mesmo com muita atenção os números das exportações de carne bovina de todos os tipos que os frigoríficos brasileiros vêm executando a partir de suas plantas, localizadas aqui no país neste ano de 2019. Pouca gente fazia essa conta no passado, mas agora, como a ordem é emocionar você que produz gado gordo com muita conversinha fiada, podemos ver por aí muitos propagando aos quatro cantos que os produtores de gado deste querido Brasil precisam elevar a produção para conseguir atender às grandes demandas de carne bovina do mundo e aqui do Brasil. Mas o que esses exportadores não te contam? O que eles realmente querem de você, produtor de gado gordo desse país? Bom, primeiro, vamos aos fatos. Você que é assinante, estrategista de mercado, já deve saber o que aconteceu com as exportações de carne bovina dos frigoríficos brasileiros no acumulado de janeiro a novembro deste ano e os novos recordes dessas empresas em volume exportado e principalmente em faturamento. Mas atenção, porque é preciso olhar com muito cuidado o desempenho dessas exportações no último mês de novembro, que passou a ter a segunda melhor marca de volume embarcado da história. Pelo novo estudo investigativo da equipe de pecuária de corte da Rural Business, publicado na quarta-feira, 4 de dezembro, vimos que foram exportadas um volume recorde de 1,64 milhão de toneladas entre janeiro e novembro, ou 10,3% a mais que o registrado no mesmo intervalo de 2018, que anotou 1,49 milhão de toneladas. Mostramos também a excepcional alta de quase 20% no faturamento dos exportadores brasileiros em um ano e de 50% em 5 anos. E apresentamos o gráfico que comprova o aumento no valor da tonelada exportada, que atingiu o recorde de R$ 15.807 nesse intervalo analisado. Agora vamos aos detalhes que poucos enxergaram e que são fundamentais para que você possa entender o que de fato está acontecendo com as exportações de carne bovina dos frigoríficos brasileiros neste ano de 2019. Este gráfico mostra o desempenho dos embarques de carne bovina efetivados ao longo de todo o ano passado. Veja que outubro, novembro e dezembro de 2018, ou seja, o último trimestre, fechou com pouco mais de 472 mil toneladas exportadas. Agora, veja o desempenho deste ano, só que sem computar o mês de dezembro, é claro. Perceba que, somando apenas outubro e novembro, os exportadores colocaram para fora do Brasil um pouco mais de 365 mil toneladas de carne bovina, confirmando mais um alerta antecipado pela nossa equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business. Que frases muito usadas, como a que diz que a demanda se torna menor no mercado externo nos últimos meses do ano devido a invernos rigorosos em países como a Rússia, passou mesmo a ser coisa do passado. Mas que, acredite, ainda hoje é explorado por quem tenta aí fazer de você o produtor mais desinformado do planeta. O analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, Júlio Brissac, alertou antecipadamente aos nossos assinantes para esse movimento extremamente importante, já que revela a radical mudança do mix de distribuição dos exportadores do Brasil e o plano de exportar cada vez mais carne bovina para outros países além da China. Brissac alerta que é muito importante documentar esse movimento, pois ele também contribui, veja bem, contribui, mas não foi o único e o mais importante fator para a explosão dos preços no valor do gado gordo nessa entre-safra, como vimos antecipando aos nossos assinantes desde o segundo semestre do ano passado. Mas atenção redobrada aqui. Nunca esqueça o que de fato coloca mais preço na arroba que você produz é oferta abaixo das necessidades de demanda. Se você que termina gado gordo no Brasil tivesse gerado este ano animais acima das necessidades de demanda, mesmo com o crescimento do gigantesco mercado interno, estaria havendo novos recordes sendo batidos nas exportações e valores extremamente baixos na arroba. Tenha certeza disso, pois o aumento da concentração de compra de gado cada vez mais nas mãos de poucos frigoríficos geraria esse ambiente hostil para o produtor. E com o dólar acima de R$ 4,00, como vemos hoje, os preços para o consumidor brasileiro continuariam nas alturas, pois a ordem de elevar o valor e margem para quem vende carne bovina para o gigantesco mercado interno também seria executada. Para quem ainda não viu ou não sabe,
o balanço parcial deste ano de 2019 das exportações de carne bovina das plantas localizadas aqui no Brasil fizeram com que as empresas exportassem 1,64 milhão de toneladas de todos os tipos. Mas, veja só, conseguiram faturar 25 bilhões e 950 milhões de reais. Simplesmente o maior resultado da história. Os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços investigados pela equipe aqui da Rural Business mostram que do volume exportado entre janeiro e novembro, 84% foram gerados pelos embarques de carne bovina in natura, 12,4% mais que entre janeiro e novembro do ano passado, e receita de 22,16 bilhões de reais. As miudezas bovinas responderam por 10,6% do volume exportado, colocando 1 bilhão e 800 milhões de reais no caixa das indústrias. Já para os produtos industrializados, o faturamento chegou a 1 bilhão e 980 milhões de reais, respondendo por apenas 5,3% dessas vendas. Lembre sempre que o que põe valor no gado gordo que você termina é oferta abaixo das necessidades de demanda. A história da pecuária de corte do Brasil revela vários anos, onde o volume embarcado e o faturamento dos exportadores foram recordes, mas os preços pagos ao produtor foram extremamente baixos. E sabe por quê? Porque a oferta estava acima das necessidades de demanda. 2019 vai mesmo ser histórico para muita gente, mas principalmente para os grandes frigoríficos do Brasil, que há meses preparam um controle absurdo dos abates. E para 2020, sonham com a colaboração de produtores inocentes que viram essa alta radical do preço do boi num momento de entre-safra, ou seja, época que a massa de produtores não tem gado para vender, para executarem o mais rápido possível um aumento dos estoques de gado gordo nos campos de pecuária de corte do Brasil. E assim, poder gerar esses grandes exportadores a tempestade perfeita, associando o aumento dos estoques de gado, enquanto vê bombar os gigantescos mercados externo e interno, para que esses mega frigoríficos possam novamente derrubar o valor do gado gordo em todos os estados brasileiros. Dito isso, se você tem gado pronto ou quase pronto para abate, para venda, nesse momento, saiba que, como esperado, a tentativa de jogar o preço da arroba para baixo é especulativa, pois os fundamentos de alta para o boi e para a vaca gorda se mantêm, mesmo com todos, quase todos, os poucos que tinham de fato gado para vender agora, executando as suas oportunidades. O buraco de oferta entre a última quinzena de dezembro e o primeiro mês do ano vai ser grande, o que vai gerar oportunidades para quem tiver, de fato, gado para abate. Claro que isso se o produtor continuar operando com cautela, e cadenciando a oferta. Se na sua infância ou juventude você fez judô ou qualquer outra arte marcial com bons professores, sabe que antes de aprender a bater, é preciso saber apanhar. O momento do mercado é de fazer um yokotomonage, que é um golpe clássico de sacrifício do judô, e se manter calmo. Já o katagatame, onde o braço do adversário passa a ser uma arma potente contra ele mesmo, pode ser o seu segundo golpe certeiro, e assim provocar um magnífico ippon, que é o golpe perfeito no judô, e conquistar a vitória. O mercado do gado gordo continua nas mãos do produtor. E avise aos consumidores de carne bovina que a alta no valor da arroba não tem nada a ver com o aumento de preço da carne bovina. Mostre a eles que, com base na cotação média do Brasil hoje, foi isso que você recebeu pela venda de um boi gordo, R$ 210,60 por arroba. E se vendeu vaca gorda, a cotação da arroba hoje é de R$ 195,38. Viu aí? A média de R$ 210 pela arroba do boi gordo e de R$ 195 para a vaca gorda gera uma diferença de R$ 15. E aí a gente pergunta, cadê essa diferença para o consumidor brasileiro de carne bovina? Já que essa matéria-prima saiu mais barata da fazenda, como é o caso da vaca. É isso mesmo, mostre ao consumidor brasileiro que até hoje desconhece essa realidade vivida nos campos, que na hora da venda, o produtor de gado gordo recebeu menos pela arroba da vaca gorda em relação ao boi. A imensa massa de brasileiros não sabe disso. Vão contestar que o rendimento é menor e blá, 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 mas a carne de boi é carne de boi, carne de vaca é carne de vaca. E se compraram mais barato do produtor, essa diferença deveria chegar
ao bolso do consumidor. É ou não é? Os grandes frigoríficos querem boi no Brasil, na primeira perna da safra de 2020, na linha de R$ 200 e a vaca abaixo de 190. Vão conseguir? Depende dos movimentos do produtor de gado do Brasil. Avante Pecuária de Corte do Brasil, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. Por trás do play de cada informação da Rural Business está sempre uma profunda investigação feita por uma equipe com 26 anos de experiência e totalmente independente, que se transformam em previsões diárias sobre o mercado de soja, milho e boi e qual a melhor estratégia para você lucrar mais hoje. Acesse rbvideo.com.br e assine a partir de R$ 9,90 ao mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.